Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast da disciplina Sociedade, Cidadania e Diversidade. Meu nome é Mirela Bravo, eu sou professora dos cursos de Comunicação Social aqui da FAESA e também professora mediadora pedagógica da disciplina SCD. Neste videocast, nós vamos falar sobre um tema que envolve diretamente a cidadania, a responsabilidade coletiva e políticas públicas, os acidentes de trânsito e como eles impactam o atendimento público de saúde. Você já parou para pensar como um acidente de trânsito não afeta apenas a vítima e a sua família, mas todo o sistema de saúde? Leitos ocupados, equipes sobrecarregadas, sem recursos, recursos redirecionados, muitos desses acidentes poderiam ser evitados, mas a conscientização, a educação e a responsabilidade social precisam ali ser tocadas pouco a pouco no coração das pessoas. E é justamente sobre essa relação entre comportamento social, prevenção e impacto nas políticas públicas que nós vamos conversar hoje com o nosso professor aqui do curso de enfermagem. Isso. Professor Rodrigo Leite Locatelli. O professor é enfermeiro, mestre em saúde coletiva, especialista em saúde mental, referência técnica da Vigilância Epidemiológica de Vila Velha, apoiador do Ministério da Saúde na Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo e professor também aqui na FAESA. Ainda tem tempo para ser professor. Fiquem conosco para mais um debate necessário sobre prevenção, consciência social e o papel de cada um de nós na melhoria do sistema de saúde. Bom dia, professor. Nós estamos aqui pela manhã na FAESA gravando esse podcast para os alunos. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, professora Mirela. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui para a gente falar um pouquinho, de temas que às vezes passam um pouco despercebidos, mas são muito importantes a gente falar sobre eles aí no dia a dia da nossa sociedade como um todo. E muito ligado a essa consciência coletiva, exatamente. Porque às vezes a gente sofre um acidente e a gente acha que só a vida da gente que está sendo afetada, mas não é bem assim, né? Do ponto de vista da saúde coletiva, que é o nosso ponto fundamental aqui, como que os acidentes impactam aí no sistema público de saúde? Você fez uma observação muito importante, né, Mirella? Às vezes a gente tem essa questão, sofreu um acidente, aquela vítima, que vai ter ali uma questão, enfim, mas a gente precisa pensar realmente num sentido coletivo, né? A gente tem várias questões impactadas ali. Tem aquela vítima, obviamente, com todas as suas necessidades de saúde, mas a gente também tem todo um sistema que precisa estar aberto para receber aquela vítima, todo aquele processo. Então, do ponto de vista da saúde coletiva, a gente precisa pensar em dois focos. Primeiro foco é a questão da assistência, que a gente precisa prestar para aquele indivíduo, para aquela família, ou para aqueles indivíduos, que às vezes é mais de um ali envolvido também, mas a gente também precisa pensar em como esse sistema de saúde vai estar aberto e como que ele vai comportar esse processo. A gente precisa lembrar que ele precisa ter um atendimento de emergência, ele precisa usar alguns recursos de exames, cirurgias, e uma série de questões. Isso impacta toda uma estrutura que precisa estar pronta para receber isso. Então é muito importante a gente pensar nessa dimensão maior. Eu costumo sempre falar que, nas minhas aulas, os meus alunos aí sabem que eu falo muito, a gente não pode falar de saúde sem falar de dinheiro. E aí isso tem um impacto muito grande, porque a saúde ela tem um custo. E aí, por mais que a gente pense que em saúde tudo precisa ser feito, e é claro que precisa ser feito, mas a gente precisa pensar no custo que isso gera. Então, do ponto de vista de saúde coletiva, é importante a gente conhecer esses acidentes, saber como que eles acontecem para a gente agir previamente, para tentar evitá-los. Mas também, infelizmente, quando eles acontecem, a gente vai saber como que a gente vai agir, para onde a gente vai direcionar, o que a gente vai fazer nesse contexto ali de atendimento dessas vítimas, e também depois de uma recuperação dessa saúde. Lembrar que esse atendimento ele não é só naquele momento. Infelizmente, os dados nos mostram que muitas pessoas que sofrem, que passam ali por questões vítimas de acidente terrestre de trânsito, acidente de transporte terrestre, desculpa, eles acabam tendo depois um processo longo ainda de reabilitação da saúde. Vocês têm esses números, por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente de trânsito hoje de moto, quanto tempo ela fica afastada? Porque tem mercado de trabalho, porque vai ser atendido pelo INSS, tem o leito ocupado por um tempo, o retorno dessa pessoa, muitas vezes para dar continuidade a um tratamento, vai para casa, mas tem que voltar muitas vezes, né? A gente ainda tem uma fragilidade muito grande hoje, da gente entender, na verdade, os custos disso diretos. Existem algumas iniciativas hoje até de estudos relacionados a isso, mas ainda muito incipientes para a questão do trânsito.
o que a gente tem são médias de tempo de incapacidade, né, de perda produtiva, vamos ali colocar. Alguns estudos falam ali, né, numa média em torno ali de 60 dias, de 90 dias, e é claro que isso aí dá uma variação, às vezes é muito mais tempo, às vezes um tempo mais curto. Mas é pensar nesses impactos, né, que isso muitas vezes vai afetar em toda uma economia familiar, isso vai afetar do ponto de vista ali, muitas vezes psicológico também, né, desse indivíduo, dessa família. Então são vários aspectos que são tangenciados nesse processo. Então os números eles são cada vez mais alarmantes. Pegando já um gancho aí, a gente infelizmente ainda tem uma dificuldade de ter esses dados de forma muito real, né? Porque para a gente ter números, a gente precisa de profissionais ali que estejam trabalhando com isso lá nas unidades, né, de saúde, como um todo, os registros como um todo. E a gente ainda sabe, né, que o nosso sistema ainda ele é um pouco falho nesse processo, porque vamos lá, eu gosto sempre de usar um seguinte exemplo para a gente entender. Eu estou trabalhando num pronto-socorro, numa urgência. E aí eu chega para mim uma vítima de acidente terrestre. E aí eu vou prestar todo o atendimento para ele. Naquele momento, o meu foco é prestar atenção naquela vítima, né? Cuidar dele, né? Dar todo o atendimento ali necessário. Mas eu preciso lembrar que num momento mais oportuno, eu também preciso fazer uma notificação desse caso. Eu preciso também alertar sobre isso, né? Registrar todo esse processo e não só no prontuário do indivíduo. Eu preciso usar isso, né? Nos nossos meios oficiais. Aqui no Estado do Espírito Santo, a gente tem um sistema de informação chamado ESUS, né? Um sistema online, que a gente faz esses registros para que a gente tenha isso a longo prazo, né? Os dados de forma organizada e que a gente consiga entender onde foi esse acidente, o que causou, quais foram os fatores de risco, porque esses dados que vão nos dar subsídio para que a gente possa agir na prevenção, para que a gente possa falar, olha, lá na rua X ocorre com muita frequência um acidente com carro, então a gente precisa fazer alguma medida naquele local. Ah, não, lá na Avenida Y a gente tem acidentes muito grandes em determinada localidade com moto, então a gente precisa ter esses dados para a gente gerar essas conscientizações, essas campanhas. Só que a gente ainda tem uma falha nesse processo de gerar esse dado, né? Eu brigo muito com os meus alunos, assim, né? Eu venho toda da parte da saúde pública. Então a gente às vezes briga, precisa ter políticas públicas, precisa ter isso, ter aquilo outro. Mas a gente mesmo está fazendo a nossa parte, lá dentro, né? Para gerar aquilo dali, para aquilo virar um dado. Porque assim, a gente passa nas ruas, a gente vê os acidentes. Aí a gente fala assim, mas será que ninguém está vendo? A gente está vendo, mas eu preciso, quando a gente pensa na saúde pública, né, na saúde coletiva como um todo, não é o que eu vejo, é o que eu tenho como mostrar aquilo dali, o que eu tenho ali que me diz realmente daquele fator. Porque é um gasto público, né? A gente precisa ter um empenho de como a gente vai organizar. Eu sempre brinco que a saúde, ela é uma estrutura, né, que ela é infinita. Mas os meus recursos, eles são finitos. Sim, é verdade. E aí, então, eu preciso ter ali, saber como que eu vou administrar esses recursos da melhor forma, né? Para atender ali, né? Empregar, de fato, eu tenho... vou ter um resultado, né? Vou ter um impacto realmente nesse processo. E dos números, então, o que a gente tem? Hoje, o que a gente tem... né? Hoje a gente tem, né? No ano de 2025, a gente teve o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, nos apontando, né, uma série de fatores aí. Se a gente pega em termos globais, né, antes a gente vir para o nosso estado, a gente pega de números globais, os acidentes terrestres são a maior causa de morte evitável que nós temos hoje. No Brasil, isso se altera um pouquinho. Em termos de mundo, esse é o maior número, mas no Brasil a gente tem uma alteração, não é boa, infelizmente, porque a gente acaba ficando em segundo lugar com os acidentes terrestres, com o primeiro lugar ficam os homicídios, né? A questão das violências ali, que infelizmente sobrepõe esse número. Quando a gente vem para o Espírito Santo, a gente também está nessa mesma ótica do Brasil, né? Os evitáveis, né? As mortes evitáveis, os acidentes terrestres também ocupam o segundo lugar. Destacando ali para a questão dos motoqueiros, né? Infelizmente, né? Esses condutores acabam estando mais expostos, acabam sendo as maiores vítimas dos acidentes terrestres como um todo. Isso tem uma série de justificativas. Primeiro fator, né? A motocicleta ela acaba sendo um veículo de mais facilidade. E numa sociedade que a gente vive hoje, com a pressa, correndo contra o tempo, tudo isso, a gente utiliza desse meio com maior frequência para chegar mais rápido. Para chegar mais rápido. E aí, com isso, a gente está mais exposto, né? Porque eu tenho uma quantidade ali muito maior de motociclistas hoje nas nossas vias como um todo, né? Então, a gente tem esse dado que ele é bem alarmante aí. 2024, a gente fechou o ano com uma média de 25 mortes por 100 mil habitantes, relacionadas diretamente às questões de acidente de trânsito. O que quer dizer isso? Que são aquelas causas que estão diretamente ligadas.
pode ser que, por exemplo, uma pessoa tenha um acidente de trânsito, ela foi hospitalizada e precisou ficar hospitalizada por um tempo maior. Desculpa, só voltando um pouquinho no dado, são 25 óbitos por 100 mil habitantes no ano de 2024. No ano inteiro. Não No parece ano inteiro. muito, parece subnotificado mesmo. Total, assim. É um número que a gente fala que ele é muito quando a gente pensa no fator de comparação Sim. com outras questões. Mas ele é um número que ele não é tão visto por essa questão da subnotificação, porque muitas vezes isso não aparece com uma frequência muito grande. Mas se eu pensar que em 100 mil pessoas eu tenho diretamente 25 que morreram por conta de um acidente de trânsito, que era uma coisa que eu poderia evitar, né? Totalmente aquilo dele não existir. E lembrando, a gente está falando aqui de óbitos diretamente ligados. Por que eu falo isso? Vamos dizer que esse paciente, esse indivíduo, ele internou e aí ele precisou ficar lá internado e começou a ter complicações do processo de internação. Pegou uma infecção, pegou outras doenças ali dentro daquele processo e ele vai a óbito por essas outras doenças. Isso não é contabilizado como um fator relacionado ao acidente de trânsito, entendeu? Mas tem outros critérios de subnotificação, que acabam entrando nesse processo. Tem o fator humano que não dá conta de registrar, mas também no processo sistemático ali, né, que a gente tem todos esses fatores envolvidos. Então, por isso que eu falo que é sempre um dado que a gente precisa ficar muito atento, né? Por mais que às vezes ele se revela de uma forma relativamente pequena, mas lembrar, é evitável, ou seja, aquele dado que não deveria existir, né? A gente tem como evitar ele completamente. E todos os impactos. Eu falo que o mais grave não é a questão do óbito como um todo, é a questão de como isso impacta na sociedade. E aí a gente conversou um pouquinho, né? A gente precisa pensar do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico, né? Do ponto de vista econômico dessas famílias. Quantas vezes a gente tem ali uma vítima de acidente que ela é o arrimo da casa. E aí, por aquele fator, não vai ter mais uma renda, né? E aí a gente sabe que o custo vai aumentar porque precisa de tratamento. Sim. E aí, se eu não tenho aquela renda ali também, então isso vira infelizmente, uma bola de neve, assim, né? E a gente acaba tendo dificuldade de contornar todo esse processo. Então, por isso que eu gosto sempre de falar. A gente precisa sair só daquela ótica ali, né? Só do acidente ali na via. A gente precisa expandir um pouco mais esse conhecimento e entender o impacto que isso traz para a sociedade como um todo. Isso é muito legal, porque eu acabei de conversar com a professora de design gráfico, a Juliana Colli, e ela veio falar um pouco dessa coisa de como que eu penso numa campanha de conscientização, Sim. quais elementos eu busco. E ela fala exatamente isso, olha, a gente tem que olhar para os números, é importante, mas a gente tem que olhar para as pessoas. Sim. Quem são essas pessoas? O que está acontecendo para que isso aconteça dessa forma? Sim. E eu acho que é esse olhar mesmo, né? São 25 mortos, parece relativamente pequeno dentro de um número de 100 mil, Sim. mas existe muita subnotificação. Sim. E mesmo assim, são 25 vidas, né? Que foram ceifadas que não sem tinham motivo, necessidade, né? Assim, não é necessidade, mas não tinham realmente uma ocorrência. Poderia ter sido ali, né? Evitáveis, né? completamente, né? Um perfil que a gente conhece muito hoje. Quem são as pessoas que sofrem, né, esses acidentes? São pessoas, em geral, do sexo masculino e, em geral, pessoas economicamente ativas ali, né? Dos 20 aos 59 anos. É uma média que a gente tem o maior número de pessoas. E aí isso reforça ainda mais os impactos secundários, né, de todo esse processo do acidente, né, na vida cotidiana aí da população, da família como um todo. Uma pessoa que teria uma vida plena e um desenvolvimento. Né? Um dado, assim, que quando eu estava olhando, né, algumas coisas que eu até conversando com uma colega, e a gente falou assim, quando a gente vai olhar, por exemplo, os fatores, né, que levam ao acidente de trânsito, e aí os números infelizmente, são assim, muito ruins, né? A gente tem lá 0 relacionados ao uso do celular. E aí eu falei, gente, é assim, né? Não dá pra, absurdo, assim, né? Mas é aquele fator. Um pra enganar ali, né? É isso que eu ia te perguntar agora, né? Muitos acidentes estão relacionados a comportamentos evitáveis. Sim, Qual é o peso dessa conscientização e da educação para reduzir? Quais seriam esses comportamentos evitáveis? Né? Eu acho assim, Mirella, saindo até um pouco dessa ótica, indo para uma outra ótica que eu trabalho, porque é a questão da saúde mental. Eu acho que a gente tem hoje uma sociedade que ela está vivendo muito no automático, sabe? E aí a gente acaba tendo uma série de impactos, e um deles é esse, né? Se você vê hoje, por exemplo, o nosso trânsito, hoje, por exemplo, né, essa semana que o tempo começou a dar uma mudadinha, começa Sim. a ficar um pouco mais uma chuva, um outro fator, você começa a ver ali as pessoas mais exaltadas, porque às vezes atrasou, porque às vezes não quer pegar a chuva, né? E aí começa a ter um efeito em cadeia, né? Então é uma desatenção, é o celular, que ele é um grande vilão hoje no trânsito. Esses dias eu estava vendo um motoqueiro pilotando eu já vi também. E mexendo, eu falei, gente, eu sou suspeito que eu morro de medo de moto. Então, esse é o primeiro fator. Mas assim, como, né, a pessoa tá ali naquele fator?
E a gente vive nessa correria, então isso impacta. Então é uma desatenção, e aí causada por N fatores, né, essas questões. Uma falta realmente de consciência coletiva mesmo, né? Não, eu preciso chegar primeiro, eu tenho que chegar primeiro, eu tenho que botar meu carro na frente, eu tenho E não que... é só também uma falta do indivíduo, às vezes até das próprias Sim, empresas de pensar, olha, o seu funcionário está calma, né? vindo, Vamos, então vamos... como que você vai considerar isso? Então, se Sim, você também é muito severo em horário de entrada e cartão e como que isso sim. impacta, você também gera Impacta nisso, né? Isso gera um impacta. impacto nesses fatores. Algumas empresas hoje, elas até têm uma flexibilidade nisso, né? Tendo um horário ali mais alternativo, né? Porque a gente sabe que os horários de pico ali, né? De manhã cedinho, ao final do dia, são aqueles horários de maior circulação, maior volume, isso tem esse impacto nesses fatores. Outro fator que eu acho que também é muito importante é a questão da nossa rotina, né? Aí se a gente pega principalmente as famílias como um todo, não tem que sair correndo porque tem que buscar o filho, porque tem que levar não sei quem, porque tem... E aí isso gera ali também uma tensão naquele processo, né? Às vezes você tem meia hora para fazer um trajeto que você talvez não faria em meia hora. Ou aí você tem Sim. qualquer coisinha ali no meio, aquilo já vira todo um estresse, né? E aí isso gera um fator de risco para a questão dos acidentes como um todo. Nós temos também os fatores relacionados à via, né? Infelizmente, algumas vias Sim. também não têm ali um preparo adequado, colocam-se em situações de risco, né? Se a gente observa aí pela cidade mesmo, bem próxima a nós, que a gente tem, por exemplo, uma via que ela tem uma sinalização, né? Via com alto índice de acidente, porque ali a gente sabe que aquela via proporciona isso, né? Lá E do ponto de vista... muitas vezes as vias que têm maior número de acidentes são vias que estão com asfalto bom, Sim, são em retas, sinalizadas, né? Enfim, muitas sinalizadas, né? vezes. Porque é onde a pessoa vai avançar porque ela se sente E aí, segura. exatamente, aí tem aquela falsa sensação da segurança, né? E vai embora. Uma percepção, e é muito particular isso, né? Eu vejo hoje um outro fator que a gente começa a ter que pensar nisso. Hoje a gente tem vias também, tem circulação, né? De trânsito com carros, por exemplo, automáticos. Então, o carro automático você tem que ter uma percepção diferente no processo do trânsito, né? Eu vejo, eu faço o sentido Vitória e Vila Velha todos os dias. E eu vejo muito na ponte, assim, é aquele carro que tá freando ali em cima. E quando você vai ver é porque realmente a pessoa estava numa desatenção, às vezes é um carro automático, ele não lembra que é um processo diferente do carro manual, né? A forma de você conduzir ali como um todo. E às vezes pode gerar, né, acidentes ali como um todo. Então são fatores que às vezes passam um pouco despercebidos e a gente precisa ter essa mobilidade. Mas eu ainda acho que assim, o fator distração celular, na percepção, embora os números não nos mostrem isso, ainda é um fator muito importante, muito complicado que a gente tem, que a gente precisa lidar com isso, com essa necessidade de estar conectado o tempo Agora, inteiro. um fator super recente, que talvez ainda nem vai aparecer nas pesquisas, se o celular não apareceu, Sim, são as bicicletas sim. elétricas também, É, porque eles já começam a além de despertar tudo, você preocupação. tem. Porque a gente vê uns números de acidentes, as Sim, pessoas já estão chamando atenção para isso, e muitas pessoas não habilitadas, não conhecedoras das sim. regras de Mínimas, trânsito, né? né? Às vezes as regras mínimas ali, né? Mínimas. Às vezes não dá nem falando de conhecer a legislação ali no seu Aham. total, mas é realmente fatores mínimos ali. Que também é um outro fator, né? Que tem uma crescente, né? Com as bicicletas elétricas, relacionados também a uma facilidade na mobilidade, né? Aí volta mais uma vez, no quesito pressa, né? Fator automático ali, enfim. E aí isso vem preocupando também, né? Até mesmo porque quando a gente pensa nos motociclistas, que já são o maior número, se a gente pensa na bicicleta elétrica, é algo muito parecido, muito próximo. Eu brinco às vezes assim que até hoje está até se comportando como, né? Às vezes você vê a bicicleta elétrica ali no meio da pista e fala, gente, Um a dia desse bicicleta eu era para vi estar na uma, eu falei, ciclovia. gente, mas isso aí é uma moto, isso aí é uma É. bicicleta. Então já tem um comportamento muito parecido, né? Com esse, Sim. com esse fator que a gente precisa ficar muito atento com isso. E a moto, a bicicleta elétrica, seja o que for, a gente precisa lembrar que ela tem um risco que acaba sendo um pouco maior ainda pela própria exposição, né? O que vai Aham. acontecer ali? É o próprio corpo, né, do indivíduo que está exposto nesse processo. E um outro alarme que eu acho que a gente precisa fazer para as bicicletas elétricas é que isso se popularizou muito. E uma preocupação que, pelo menos eu tenho visto muito, é que se popularizou muito e num público muito jovem, né? A Sim. gente vê hoje muitos ali, adolescentes mesmo, né? Conduzindo essas bicicletas, enfim, porque, do ponto de vista legal, são permitidas, né? Enfim, Muito sem capacete, sem sem proteção. Eu qualquer acho que questão, né? o que eu observo é a grande maioria sem E um outro proteção. fator que eu venho observado muito, Miranda, também é assim, a bicicleta lá tem capacidade, algumas para 120, outras para 150
quilos, né? E aí você vê 2 pessoas, 3 Tá virando uma pessoas, Kombi. né? E aí fica ali. Então, assim, a gente já tem um Sim. risco habitual. Tem um abuso, né, Aí a das gente tem os riscos situações. relacionados também, que é um outro fator que a gente nem comentou, mas o processo de manutenção disso, né? Como que, se a gente fala, por exemplo, nos carros, né? Como que está o processo de manutenção dos carros? As pessoas estão fazendo, estão indo atrás, né? E aí isso vai entrar também nas motocicletas também, sobretudo com o uso errado, né? Com maior carga ali e tudo mais, que isso também vai impactar, né? Nos acidentes como um todo. Só um paralelo, a gente precisa lembrar que não é só ter um carro, né? Você precisa ter um carro em condições, você precisa ter uma moto em Sim, condições, porque você não estar em condições também te expõe ao perigo, né? Isso também te sim. expõe ali ao risco de acontecer uma série de fatores ali no dia a dia, né? No trânsito É como um todo. complexo, não é Sim, um assunto simples e desses impactos provocados. Vocês sabem, né, você falou dessa questão do tempo, né? Não dá para precisar exatamente qual é o tempo que a pessoa vai ficar ali é, precisando do sim, serviço de saúde, né? Mas o que a gente observa, por exemplo, uma pessoa que quebrou uma perna uhum, num acidente de moto, num acidente de carro, num sim, acidente de uma forma geral, minimamente 45 dias sim, ela está minimamente. Tendo uma afastada, fratura real, é minimamente um tempo afastada do, desse. do Das suas serviço, atividades das suas laborais, né? atividades. Como um todo. E isso tem um impacto muito grande, assim. Eu nem tinha lembrado disso. E vou abrir para você uma situação que eu já passei, né? Eu, em 2009, eu tive um acidente. Estava indo viajar e sofri um acidente, infelizmente, era uma van e tudo mais, e eu tive uma fratura de bacia. E aí eu estava no meu último ano de faculdade, então você imagina como que não era Nossa. aquilo dali, né? 2012, desculpa, foi 2012. E aí isso gera todo o impacto, né? É, Das suas expectativas, primeiro enquanto tudo, ser humano, né? das suas expectativas, a E, expectativa da sua e- família, a questão da saúde que você sim. tem que se E recuperar, aí, né? assim, só para contextualizar, né, eu estava no último período da faculdade. O último período da faculdade, das faculdades de saúde como um todo, são períodos de estágio. Então, são períodos que eles Tem são que ser 100% presencial. práticos, não tem Aham. nenhuma outra fator ali envolvida. E aí, então, eu me vi, né, não podendo frequentar isso. O médico na época que me atendeu falou, Rodrigo, minimamente são 60 dias na cama, porque eu não tinha indicação cirúrgica, mas eu também não podia andar. Porque se eu andasse, essa Tinha fratura que podia abrir, né? mobilizar. Enfim, e não tem uma imobilização que você faz ponto de quadril, né? Assim. Então, você imagina, uma pessoa que tinha uma rotina louca, né? Eu já tinha uma rotina muito louca, enfim. E aí você fala, a partir de agora você tem que ficar 60 dias em cima de uma cama. Eu brinco muito isso, eu falo isso em sala. Você fala assim, ótimo, 60 dias? Ah, maravilhoso, Aham. enfim. A primeira semana ela vai tranquila, a segunda Você já não já é aguenta uma mais. vontade, assim, né? Enfim. E aí, por que que eu tô falando disso? Porque tem todo esse impacto, né? E aí você começa a ter. Eu, graças a Deus, na época, né? Consegui fazer todo um rebolão ali, consegui cumprir o estágio depois para formar, enfim, mas possivelmente eu ia perder um período de faculdade, né? Ia ficar ali dentro de casa e aí por que que eu trago isso? Porque assim, precisaria de ter alguém minimamente para me oferecer alguns cuidados, Sim, né? ainda Porque tem isso, tem quem eu vai preciso de alguém que vai cuidar. pegar uma água, porque eu não posso Sim, levantar para ir buscar uma água, né? Então assim, os meus pais trabalham, então assim, você tem que pensar em toda essa logística, né? Que às vezes a gente não leva para esse ponto. E um outro fator que é a consequência tardia, né? Eu lembro que na época o médico falou para mim bem assim, ó, hoje você tá liberado, né? Depois foram 90 dias que eu fiquei. E aí ele falou assim, você tá liberado, enfim. A única coisa que eu não posso te garantir é que num futuro, talvez próximo ou longo, você possa ter uma complicação em decorrência dessa fratura que você teve hoje. isso, tem isso Então é uma também. consequência a longo prazo, que assim, até hoje Sim. não tive nada, eu espero Sequelas não mesmo, ter, né, que podem mas ficar podem para a vida. acontecer. E aí vamos lá. Outros eixos, né? Eu lembro, o acidente que eu sofri foi por uma questão de a gente estava numa van. E aí, assim, depois que eu comecei a trabalhar e eu precisava fazer alguns deslocamentos, a gente tinha equipe. Como que eu entrava numa van? Sim. Né? Então, assim, ficava aquilo, meu Deus, vai acontecer. Era uma tensão, uma viagem daqui a Colatina, do lado aqui era uma tensão fora do normal. Então, são várias coisas que ficam, né? Que guardam ali Que estão relacionados e que para, tudo envolve essa saúde que é sim, oferecida de e que uma vai forma impactar. geral. Um outro fator muito importante a gente colocar, né, de um ponto de vista assim, de para além, né, daquele ambiente ali como um todo. Quando a gente fala de saúde, a gente tem custos, né? A gente tem um orçamento ali para a saúde destinado para as ações de saúde. Só que a partir do momento que eu tenho fatores de emergência e de urgência crescendo, esse orçamento ele não muda. O que que eu preciso fazer? Realocar, tirar uma grana Uhum. que ia para um outro determinado fator e investir aqui. Então, por isso que é importante a gente falar dessa conscientização, porque eu controlo isso.
Vou dar um exemplo, talvez, para ficar mais prático pra gente. Às vezes a gente fala assim, nossa, minha avó tá lá na fila do SUS esperando Fazer uma para cirurgia. fazer uma cirurgia, enfim. E aí, por que que isso muitas vezes tem algumas morosidades, alguns processos? Porque às vezes aquele processo ele está sendo interrompido por uma outra causa urgente. Sim. Porque o recurso ele não vai mudar, eu não tenho como ter mais, né, infelizmente. E aí eu preciso realocar isso. Exemplo, se a gente tem épocas de movimentação em massa, carnaval, final de ano, férias, enfim, a gente tem que ter todo um aporte do sistema de saúde para isso, a gente ver como isso vai acontecer, né, e estar preparado para aquilo dali. Então, se eu tenho, por exemplo, época de carnaval, feriados prolongados, enfim, eu tenho que dar uma reforçada na minha equipe de saúde para esse atendimento. Então, é tudo que envolve custos nesse Custos. processo. Ah, eu preciso lá, por exemplo, tem um aumento e aí eu preciso de mais salas cirúrgicas para atender aquilo dali. Quem que vai ser suspensa? As cirurgias eletivas. Eletivas. Então eu Que são aquelas suspendo que não aquilo tem que não tem uma não tem urgência, prazo, né? né? Enfim. Então eu suspendo aquilo dali. Aí aquela demora que era um ano, vai virar um ano e meio, E a né? tendência é que acidentes, de uma forma geral, do trânsito, eles vão ser urgência e Sim, emergência. Porque sempre, né? chegou Porque é ali uma a porta situação de que você entrada de precisa, pronto-socorro. né, fazer todo o Agir manejo daquele rápido. Uhum. indivíduo, né, como um todo. E aí, com isso, a gente tem equipes, inclusive, até muito preparadas para já dar esse manejo todo, mas a gente precisa pensar nesses recursos que eles vão sendo finitos, não tem Sim. jeito, né? Eu acho que eu tenho uma pergunta aqui que você já respondeu, que é sobre a sobrecarga causada pelos acidentes, para além, né, de todos os serviços. Então, tem a questão do psicólogo, Sim, tem a questão do ortopedista, tem a questão do cirurgião, tem é. a sala, tem o espaço, os Sim, espaços que vão, material, né, leitos, né, que vão leitos, sendo é um fator ocupados. muito complexo, assim, né? Se a gente fala hoje, por exemplo, de Grande Vitória, região mais metropolitana, enfim, a gente tem dois grandes hospitais, por exemplo, que fazem esse atendimento. Hospital Estadual de Urgência e Emergência, né, o nosso antigo São Lucas, e o Hospital Jaime Santos Neves. São as nossas maiores portas de entrada para esse fluxo de acidentes terrestres. Então, são hospitais que a gente sempre precisa ficar ali no termômetro, porque ele sempre precisa ter uma folga, porque eu não sei o que chega na minha porta, Sim. né? Então, eu tenho que ter uma retaguarda ali para garantir esses fatores. E aí, aí entram, né? Você vê o paralelo entre os nossos colegas lá da regulação, por exemplo, que eles precisam ficar atentos que, dependendo do momento, eles precisam tirar a paciente ali de dentro para ir para outro hospital. Porque aquele hospital que é a porta de entrada Já. precisa ter retaguarda, né? Eu não posso ter o que a gente chama de leito zero, né? Quem chegar vai ser atendido ali dentro dessas questões. Então é todo um preparo que eu preciso ter em termo estrutural, em termo de equipe, de maquinário e, né, todas Por isso que as vale etceteras, a né? pena investir em Na prevenção, porque prevenção, né? todo Isso tipo de aí. redução é um acidente a É. menos, já impacta menos. Muito, e impacta muito no Sim, processo, né? impacta Como um todo, exatamente. porque aí a gente precisa recurso que vai ser, né? Menos recurso que a gente vai precisar despender para tudo isso, enfim. Mas a gente também tem um outro ponto muito complicado, né, Mirella? Assim, eu falo enquanto população brasileira e me envolvo nisso. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande de pensar a prevenção, né? A Sim. nossa população, a nossa sociedade como um todo, ela ainda está muito na ótica curativa, né? Aconteceu, eu trato. E não eu pensar previamente para evitar aquilo dali. Então, acho que talvez assim, a nossa maior fala é aquele trabalho de formiguinha. É Sim. ficar pensando realmente nessa conscientização para que isso tenha um impacto. Porque às vezes eu penso assim, isso não vai impactar em mim, isso aí não vai impactar, não tem, mas Eu não ando impacta, de né? moto, mas Não ando de moto, impacta, né? Porque se exatamente. você precisa de uma cirurgia É eletiva, lá que talvez você não vai talvez você não vai conseguir por esse conseguir. fator. Exatamente. Às vezes, e aí vamos trazer um pouco mais para a realidade. Às vezes a gente fala aí, né? A gente tem falado muito de vacinas, né? E aí você fala assim, mas qual a relação, Rodrigo, que a gente tem a ver com isso? A gente precisa de custos, né? De fontes para a gente fazer, implementar novas vacinas e por aí vai e tal, enfim. E aí, recentemente, teve a gente não implementou, né? O sistema não implementou, enfim. Mas não implementou porque ele não consegue, naquele momento, Sim. conseguir pagar para toda a população ali. E aí, às vezes, a gente pensa, mas por onde essa grana também está indo? Também envolvido é isso, mortes evitáveis. Né? Hoje a gente está falando de acidente terrestre, de acidente de trânsito, enfim. Mas existem outras formas das violências, como a gente comentou, né, brevemente, Até novos serviços poderiam ser ofertados, né? Se você ofertados, né, por conta conseguisse. disso, porque você tem um impacto na redução dos gastos, né, com aquilo dali. Então, esse montante ali, ele pode ser agregado, né, de outras formas ali. Aproveitando a questão da vacina, né? Porque a gente está falando de acidente de trânsito, mas tem outras conscientizações que Sim, poderiam ser feitas que melhorariam aí esse fluxo, esse caixa do sistema, sim, né, de saúde. Até a questão da vacina, porque se sim, eu tomo a vacina, eu não tenho a doença. sim, Já é uma prevenção, então eu sim, não vou para o hospital, eu não ocupo leito. sim. Eu não vou precisar de Isso ocupar aí. o espaço lá do hospital, né? E aí, pegando esse gancho e fazendo esse laço com a questão do acidente terrestre. Muitas vezes o acidente terrestre ele vai ter fraturas.
E aí, às vezes, fratura exposta, o que for. Então, eu preciso, inclusive, ver a checagem vacinal desse indivíduo. Porque vai ter, por exemplo, a vacina lá, né, contra a difteria e o tétano. Ele pode, talvez, não ter feito e eu preciso fazer aquilo dali. Sim. Então, quer dizer, uma prevenção para um outro fator que vai impactar nesse processo Até na também. Na recuperação recuperação dele. dele, né? Às vezes precisa ali administrar, né, talvez um soro antitetânico, porque a exposição foi grande, para não expor ele a outras doenças do ponto de vista de prevenção também, Vamos né? pensar aí, o que, que pode ser evitável que a gente possa trabalhar com a conscientização? A vacinação é uma A questão que vacinação é pode... uma questão, eu acredito muito nas campanhas de conscientização de massa mesmo, né? Campanhas mesmo ali mais incisivas nesses fatores. Vou dar um exemplo só para fazer um paralelo. Alguns anos atrás, cerca de 10 anos atrás, a gente teve campanhas em massa para redução do tabaco. Sim. E a gente viu isso na população, era gritante como isso foi impactado. A gente não via pessoas fumando, né? A gente via Uma mudança reduziu cultural mesmo. uma Hoje a mudança gente acha cultural. estranho uma pessoa fumar perto da E gente. aí hoje mas se você começa a observar, já começou a voltar, já começou a ter uma crescente novamente. Por quê? Porque a gente fez uma campanha boa lá na época, enfim, mas isso acabou meio que se perdendo. E aí eu acho, meu ponto de vista, né, essa questão das campanhas de conscientização mesmo, elas precisam ser maçantes para que a gente consiga ver e ter esses impactos como um Teve o todo, cinto de né? segurança também, que aí acabou virando lei, Sim, porque as pessoas não se não usavam, adaptavam, então né? Não você tinha tem... aquela. Aliás, a lei, ela precisa ser imposta porque Por falta conta bom disso. senso, né? Sim, Então, exatamente. E aí, às vezes, a gente fala, né? Essa questão do cinto de segurança, eu acho que é um pouco engraçado, que às vezes a gente fala bem assim. É estranho a gente pensar que a gente vai obrigar alguém a usar algo para se para proteger, se né? proteger, seria uma coisa tão voluntária. Habitual, né? E também por conta desse pensamento, acredito, né? Porque ela tá olhando ali, mas eu não quero usar, não quero Sim, amassar minha camisa, mas não é uma questão só sua, sua, não. Porque se você exatamente. bater sem o cinto, você vai se Sim. machucar mais, você vai Uma esgotar o série sistema. de outros fatores, né, que Exatamente. vem em É uma função daquilo decisão dali. individual, mas que tem um Um impacto impacto coletivo coletivo. imenso, né? Então, assim, eu acho que eu penso muito nessas questões das campanhas, como um todo. Eu penso muito de uma inclusão nisso, de alguma forma, nos nossos processos formativos. E aí eu falo Sim. desde lá da educação primária mesmo, essa consciência, porque é muito engraçado. Quando você consegue atingir as crianças atingem as Sim, famílias. são E aí multiplicadores, né? você tem um impacto ali que ele flui, né, naturalmente. Então é muito esse impacto ali. Eu acho que são essas duas vertentes que a gente precisa trabalhar muito. Dessa conscientização mesmo, para que a gente possa mudar esses comportamentos e a longo prazo mudar uma cultura mesmo, né, que infelizmente requer um pouco mais de esforço, né, enfim, mas que a gente consiga ter esses impactos mesmo. Professor, muito obrigada. Ó, e assim a gente encerra mais um episódio aqui do nosso videocast, reforçando a reflexão que cidadania também, né, se apresenta ali numa prática no trânsito, nas pequenas decisões diárias que vão impactar no coletivo e nessa responsabilidade que assumimos por esse coletivo. Quando falamos em acidente de trânsito, não estamos falando apenas de estatísticas, estamos falando de vidas, de indivíduos, de histórias que são impactadas de uma forma geral e que vão ali impactar também o sistema de saúde, que poderia estar menos sobrecarregado, se houvesse assim mais prevenção e mais consciência. Nosso agradecimento especial aqui ao professor Rodrigo Leite Locatelli por compartilhar conhecimento e experiência conosco, e a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Continue refletindo, participando e valorizando iniciativas que aproximam a universidade da sociedade. Até o próximo episódio.